Oi, eu sou a Aninha e a gente tá de volta pra falar sobre os livros de Harry Potter, em que eu estou relendo os livros de Harry Potter 10 anos depois da vez que eu li pela primeira vez, primeira e última no caso, e hoje a gente chegou no sexto livro de Harry Potter, O Enigma do Príncipe, graças a Deus. Eu tô levemente cansada, mas ainda assim eu li o livro, fiz meus apontamentos, meus comentários aqui. Eles não têm contexto pra vocês que já viram os livros. Pra vocês que já viram os vídeos já sabem que ele não tem muito contexto. Eu tento até dar algum, mas no geral eles não tem muito. Então, vamos lá. Eu pessoalmente acho que começou bem legal, ele dá aquele medinho, e a gente fica tipo, meu Deus do céu, o que o Draco vai ter que fazer? A gente sabe depois que ele vai ter que, né, chegar e fazer matar o Dumbledore, mas nesse momento a gente não sabe. E também tem a questão da Narcisa, porque assim, ela não é uma pessoa boa, definitivamente não é uma pessoa boa, tem assim, morais questionáveis, mas eu sempre fico muito inclinada a gostar de quando a gente vê uma personagem que é uma mãe, preocupada com o que vai acontecer com a filha ou com o filho e que vai fazer de tudo pra proteger ele ou ela. Então eu gosto disso, apesar de não gostar dela como pessoa, eu gosto dela como personagem, um pouquinho. Então, é legal esse começo. Eu também gosto muito da mudança muito brusca que acaba tendo no mundo mágico mesmo, não tipo no tom do livro, dos personagens principais, mas no mundo mágico no geral. Porque agora a gente tem, já vazou, já foi contado pra todo mundo, que Voldemort realmente voltou, ele tá solto e é o bruxo das trevas mais poderoso que tem, mais perigoso que tem. Então tá todo mundo cagado de medo. Você vê todo mundo em todos os momentos tomando todos os cuidados possíveis pra poder se proteger, e isso se reflete bastante na parte que eles estão no beco diagonal. Porque a gente vê que vários negócios fecharam por medo, ou por tipo, como muitas pessoas não estão indo no beco diagonal porque elas estão com medo, os negócios meio que faliram, então eles tiveram que fechar. Então eu acho muito legal porque dá um tom muito mais grave, não é só na história principal, mas também no mundo ao redor. Então eu acho muito legal isso também. Ah, e tem uma parte muito aleatória do livro em que eles narram que a capa da invisibilidade não consegue mais cobrir completamente o Rony, o Harry e o Hermione. Porque eles estão mais altos, eles cresceram e tal, então tipo, eles têm que ficar abaixados pra a capa conseguir cobrir eles inteiros, não ficar mostrando as pernas. E eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu tive que parar de ler, porque eu fiquei extremamente emocionada com isso, sabe? Tipo, percebendo que eles estão crescendo, estão ficando mais velhos, estão, tipo, ficando mais altos também. Então, nesse momento, eu lembro só que eu quebrei. E nesse momento também, quando eu tava relendo, eu parei um pouquinho e falei, meu Deus, eles estão me ensinando por frente dos meus olhos. Então, esse sentimento, mesmo com pequenininhos detalhes, ainda se manteve, então eu acho muito legal. Mas, assim, eu achei engraçado. Dessa vez, faz sentido, até um certo sentido, eles irem atrás de investigar o que o Draco tá fazendo, porque eles sabem agora que ele tem envolvimento com os Comensais da Morte e que ele pode até ter se tornado um deles. Não é igual aconteceu na Câmara Secreta, se não me engano, que eles começam a investigar e achar que a culpa é do Draco porque ele é só uma criancinha chata, mimada, que faz bullying com os outros na escola. Apesar de que, tipo, no pensamento das crianças faria sentido, eu acho que agora, tipo, a progressão lógica é muito mais bem feita, talvez. Eu também acho legal um momento muito específico do livro, em que mostra que a Gina tá preocupada com o Harry porque ele tá seguindo as ordens do livro lá do Príncipe Mestiço. Só que, em linhas gerais, é tipo, ele tá obedecendo as ordens de um livro que falou alguma coisa, ele tá obedecendo. E isso mostra que ela é uma personagem real. Ela sofreu os traumas do segundo livro e continua com esses traumas até agora. É uma personagem que continua, tipo, sendo uma personagem inteira desde o começo até o final. Então ela continua com esse pensamento. Isso foi, tipo, sei lá, a maior coisa que aconteceu com ela nos últimos anos. Então quando ela vê passando por uma coisa parecida, ela fica, meu Deus, toma cuidado com isso. Então eu achei bem interessante porque dá nossa atenção mesmo pra Gina, que é uma personagem quase secundária às vezes. É muito legal a gente acabar descobrindo sobre o passado do Voldemort, como a família dele se formou, como ele acabou nascendo, um pouquinho do passado dele, quando ele era criança, como ele chegou em Hogwarts, tudo isso mais. Porém, eu passei o livro inteiro me perguntando do porquê que isso foi apresentado do jeito que foi. Porque assim, pra gente que é leitor é maravilhoso, a gente tá descobrindo tudo isso mais. Pro Harry também é interessante ele tá descobrindo. Mas o Dumbledore tá mostrando, tipo, em aulas, mostrando, sei lá, uma forma de como derrubar o Voldemort, como superar ele. E eu não consigo entender uma forma prática em que mostrar como é que ele nasceu exporia as fraquezas dele. E aí eu entendo, tem que chegar na parte das Horcruxes. Eu acho, pessoalmente, que seria mais prático ele falar, chegar e mostrar todas as Horcruxes, fazer várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o velho não tinha achado todas ainda. Então, ele mostrou toda a vida do Voldemort pro Harry conseguir entender como ele pensa. E aí conseguir conjecturar os dois juntos, tipo, as coisas, os objetos que eles iam procurar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Dumbledore já meio que sabia tudo. E, ao mesmo tempo, talvez seja porque ele já sabia que ele ia morrer. Então ele queria passar tudo pro Harry, e aí passar a história da vida do Voldemort também seria importante, não sei. Eu literalmente escrevi, não sei por que eles já contaram isso, uma coisa assim, e aí eu tô pensando nisso enquanto tô falando, foi uma coisa que eu fui pensando agora, então não tenho um pensamento concluído sobre isso, mas eu acho um pouquinho questionável no final de tudo. Mas agora, indo pra parte mais importante, eu tava amando ver a parte do drama adolescente, eles brigando, tipo, coisa de casal, sabe? Adolescente é tão burro, sério. Eu tava amando ver isso, porque era, tipo, sabe, coisa bobinha, idiota, acontecendo enquanto tinha, sabe, o mundo acabando. E eles se preocupando com o casal, sabe? É completamente idiota, completamente tonto.
Então eu tava achando engraçado quando eu tava lendo. E aí, nisso, a gente começou a ter mais da Gina Weasley, ela aparecendo mais, mostrando mais da personalidade. E eu acho, sim, que é porque faz 10 anos que eu li os livros, e eu vi muito mais dos filmes. Mas eu literalmente não lembrava de nada da personalidade da Gina dos livros. Como ela é respondona, ela é brigona, ela fala tudo que ela quer. E aí, eu acho que ela virou minha personagem feminina favorita, não sei. Talvez por ela tenha aparecido pouco, talvez. Mas eu comecei a gostar muito dela, eu amei a personalidade dela. Eu vou precisar lembrar, né, disso. Mas, assim, a história me deixa um pouquinho irritada porque a Gina dos filmes é meio xoxa. Nesse livro também a gente tem mais do Fenrir Greyback, que é um lobo que gosta de infectar... É um lobo, é um lobisomem. Mas ele gosta de infectar criancinhas. Bem legal, né? Porque tem umas coisas lá, eu não sei explicar direito, mas ele gosta de infectar criancinhas. E aí a gente lembra do paralelo que tem do ser lobisomem com ser HIV positivo. Eu não sei se foi a J.K. Rowling que confirmou isso, ou se os fãs que criaram essa teoria. Aqui tá a parte de uma notícia que eu ouvi no Evening Standard de 2016, em que fala assim: J.K. Rowling revela que a condição de lobisomem do personagem de Harry Potter chamado Remus Lupin é uma metáfora para doentes que carregam um estigma. A autora compara a licantropia de Lupin com o HIV no mundo trouxa, entre aspas, e disse que o personagem, que foi infectado pela condição, permitiu que ela examinasse as atitudes em relação àqueles que nascem com doenças de sangue. Mas de qualquer forma, fica horrível, porque se você lembra do Greyback, essa teoria, essa relação, envelhece como um leite azedo, assim, apodrecendo em 2 segundos. Porque, tipo, eu não preciso falar, mas assim, pense no Greyback, imagina se, tipo, realmente for um paralelo para HIV positivo. Então, assim, meu Deus. Eu fico nervoso falando disso porque é ridículo. Outra coisa que me chamou a atenção é que esse livro não tem muita recapitulação. Tem algumas bem soltas por aí, mas também menos. Só que, às vezes, tem algumas recapitulações que o próprio Dumbledore faz, só que sobre o próprio livro. Então, sei lá, a gente tá na metade do livro, ele começa a falar com o Harry, aí ele fala: Você se lembra, Harry, que no começo eu te mostrei essa coisa do Voldemort, e sei lá mais o que, sei lá mais o que mais. Ele vai recapitulando tudo que ele já viu sobre o Voldemort. Eu acho um pouquinho estranho, tipo, a gente tá lendo o livro, a gente não vai esquecer tão fácil. E mesmo se esquecer tão fácil, eles explicam mais depois, eles retomam tudo de novo. Então eles ficam repetindo tantas e tantas vezes que fica meio maçante até. Falando isso porque eu tava lendo, sei lá, ontem eu li o capítulo que falou X coisa, aí eu chego hoje tava lendo o capítulo Y, só que aí ele fala: lembra que eu falei X coisa? Eu tava assim, sim, eu lembro, eu li ontem. Então, por isso que eu achei que pesou muito pra mim. Ah, eu anotei aqui também que do nada o trio ficou tão babaca como Hagrid, que é quase uma figura paterna pros 3. Eu achei tão babaca, ainda mais quando era a questão do enterro da Aragog. Porque, tipo, a questão não era prestar respeito ao Aragog. Não era tipo, a gente gostava dele, sei lá o que mais. Naquele caso, era literalmente você só dar um apoio pro seu amigo que acabou de perder um bicho que ele amava, sabe? Era uma questão de, tipo, vou apoiar você, sou seu amigo, tô aqui pra o que você precisar. Só que eles não fizeram isso. O Harry literalmente só foi pra ele conseguir a informação com o Slughorn. Então eu achei, nossa, gente, fizeram... Não tem expressão em português. Fizeram ruim pro Hagrid aqui, eu odeio eles. Odeio J.K. Rowling, no caso. E outra coisa aqui é quando o Harry fica completamente obcecado com o Draco. Olhando assim, eu acho meio, tipo... Obviamente, essa não foi a intenção. E eu, do fundo do meu coração, eu odeio Drarry, que é o Draco com o Harry. Porque é um estereótipo, um trope de fanfic, de história no geral, de romance, que eu detesto, que é moleque fazia bullying com outro, aí eles vão se apaixonar. Não, não gosto, odeio. Mas assim, olhando, ignorando os outros livros, aí você olha, você fica assim, você pensa, Harry, e aí, como é que é esse negócio aqui? Porque realmente parecia. Obviamente não é intenção, porque a J.K. Rowling, se ela tiver que escrever representatividade em algum livro, eu acho que ela explode. Mas, assim, ficou parecendo. Eu não julgo a galera que leu e realmente achou isso e começou... Aí que começou a chipar a partir daí, eu realmente julgo, mas eu não julgo quem, tipo, leu e ficou... Porque eu com 10 anos eu não percebi nada, realmente. Eu achava que era só ódio, mas não parece ódio. Enfim, não vou mais entrar nesse assunto porque me irrita. Só queria mencionar isso. Eu anotei aqui que o ato horrível que você tem que fazer pra chamar o Horcrux. Se a J.K. Rowling escrever esses livros, eu acho que tem que ser... O ato horrível tem que ser respeitar uma pessoa trans. Porque assim, você mata uma pessoa, a sua alma meio que se separa, só que você não criou um Horcrux ainda. E eu não sei se explica no último livro, eu acho que sim, mas você tem que fazer um ato terrível, que nunca foi dito o que era. Boato de que eu acho que o editor passou mal quando ele descobriu o que era, porque ele perguntou pra J.K. Rowling. Mas assim, você tem que fazer um ato completamente terrível pra conseguir separar sua alma e colocar em outro objeto, fazer um Horcrux. Então, vou fazer barulho, um segundo. Posso colocar minha alma, né? Nesse microfone eu acho que não é uma boa ideia, mas eu posso colocar ela aqui se eu fizer uma coisa terrível depois de matar alguém. Como eu já disse, já que a J.K. Rowling escrevendo, eu acho que quando ela escreveu ela pensou, bom, respeitar pessoas trans. Eu fui muito longe nessa piada, mas enfim. Chegando na parte da morte do Dumbledore, eu acho ela meio triste até, mas como em todas as outras mortes, eu acho que o que fica mais pesado e mais triste de verdade é o depois. Porque, assim, aí a gente perdeu
o mentor Mor, o cara que tá, sei lá, era tão poderoso talvez quanto o Voldemort, ou que pelo menos conseguia bater de frente com ele. Então a gente acabou de perder esse cara, e a vibe que fica é completamente de falta de esperança. Não só os personagens que a gente vê normalmente, os adolescentes, mas os professores também, eles estão extremamente mal. E os outros alunos também, sei lá, até quem não gostava do Dumbledore, mas pelo menos respeitava ele. E eu acho que isso acaba passando pra parte do funeral e tudo isso mais. Mas eu preciso falar que isso me deixa triste, tudo isso mais. Mas narrativamente falando, eu acho muito bom. A gente tem que matar personagens importantes antes de acabar a história, pra conseguir manter, tipo, o peso da história sem ter eles lá. E eu acho que ter coragem de matar gente tão importante antes da história acabar, acaba engrandecendo essa história. Enfim, o tema não é isso, mas eu gosto muito disso, do tema que fica, o quão pesado fica, de ter matado o Dumbledore. Só, tipo, é triste, né, mas eu gosto narrativamente falando. Ao mesmo tempo, eles acabam dando um final um pouquinho mais esperançoso, porque mostra que todo mundo vai lutar, eles vão à briga, eles sabem que, tipo, tá acabando, precisam lutar, dá só o que mais. Eu gosto muito disso porque dá um ânimo pra ler o último livro, ainda bem, né, porque precisa, mas eu gosto muito disso também. Mas olha, apesar de tudo que eu falei que eu gostei, tudo isso mais, eu acho que esse livro parece um pouco vazio, parece um meio sem conteúdo, porque assim, olhando no geral, pensando em tudo que aconteceu, realmente muita coisa aconteceu. A gente tem, e eu vou ler aqui, o drama adolescente, as lições do Harry com Dumbledore, ele duvidando do Draco indo atrás dele, ficando obcecado, não, mentira. E esse medo e a relação com o príncipe mestiço. Mas parece que todas as coisas acontecem meio que salpicadas durante o livro, e no geral parece que não acontece muita coisa, parece que é um livro muito vazio, e que na verdade todos esses pequenos acontecimentos poderiam ser diluídos entre os outros, e que esse livro só existe porque tem que ser 7 livros, porque são 7 anos em Hogwarts, são 7 Horcruxes, eu acho que é um para... Eu vou sumir. Bem que eu pedi uma pastilha. Eu acho que é um paralelo entre Horcruxes, andando em Hogwarts, os livros, tudo isso mais. Então, como tinha que ser 7, eu acho que fizeram esse livro, e aí nesse é o jeito que saiu. Mas enfim, por causa disso, eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro, eu acho ele bem, mais ou menos. A Ordem da Fênix é melhor do que eu não esperava. Eu lembro também quando eu vi o filme, eu não entendi o que aconteceu em nada dele, então um pezinho mais pra não gostar. Mas tudo bem, é isso por hoje, é só semana que vem. Semana que vem não. Mês que vem vai ter o último livro, finalmente, aí eu vou concluir essa história, toda essa releitura. Espero que vocês estejam aqui comigo pra ver tudo isso que vai acontecer. Mas, se vocês quiserem falar comigo nesse meio tempo, tem o Twitter, meu Goodreads, vai aparecer aqui na tela. Vocês podem me seguir, me acompanhar por lá, ver se eu vou começar, em que momento eu vou começar o próximo livro. Ver minhas opiniões também, vocês podem perguntar mais coisas também sobre Harry Potter, não sei. Deem like no vídeo, por favor, vai me ajudar bastante. Também ajuda muito se inscrever no canal, porque, né, o canal cresce. É isso. Se quiserem também saber quando eu postar vídeos novos, tem o sininho do lado do negócio de se inscrever, do botão de se inscrever. Vocês podem clicar lá pra ver quando eu postar vídeos novos. Também falem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham desse livro. Estão relendo também, não sei, estão lendo pela primeira vez, não faço ideia. Se concordam com o que eu falei, discordam, porque discordam, tudo isso. Podem falar tudo nos comentários também. Olha, top. Também compartilhem com os amigos que gostam de Harry Potter, podem gostar ainda, estão nessa comigo, né? Beleza? E por hoje é só. Tchau!